Olá, pessoal, tudo bem? Como estão todos? Com muita alegria que estamos aqui hoje para mais um estudo com um tema tão especial que é Jesus e as mulheres, né? Ontem foi Dia Internacional da Mulher e hoje tenho a satisfação de vir trazer um pouco de reflexão para esse tema. Eu sou a Fernanda Juliane e falo diretamente da Casa da Caridade. Antes que a gente comece o nosso evangelho, vamos lembrar de colocar a nossa água, não dá para ver aqui, mas eu estou com a minha aqui do lado, para que a espiritualidade possa conduzir, possa fluidificar essa água para que aquilo que o nosso corpo espiritual e até mesmo o nosso corpo físico esteja precisando, tá bom? Nesse momento, então, com essa vibração de alegria, de paz, eu convido a todos a fechar os nossos olhos físicos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai maior, e agradecer em nome do Mestre Jesus por mais essa oportunidade desse estudo do Evangelho. Agradecendo a equipe espiritual encarregada desse estudo, que nos guia, nos orienta. Agradecer por mais essa semana que nós passamos e pela semana que virá, com oportunidades, com cada vivência de cada dia, que é uma oportunidade de aplicar o Evangelho de Jesus. Mestre amigo, que a tua paz esteja conosco hoje e sempre. E em especial das mulheres, rogamos a Maria Santíssima, que nos cubra com o teu manto de luz, com o teu manto de amor, envolvendo a cada um de nós com o seu amor de mãe. Que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, então, como eu falei, né, esse é o tema do nosso evangelho, uma reflexão acerca das mulheres, e eu vou iniciar, então, esse evangelho com uma mensagem atribuída à mentora Joana de Ângeles, não podia ser diferente, então eu quis trazer uma personalidade feminina para falar, e é um trecho extraído da psicografia de Divaldo Franco, numa sessão mediúnica de um centro da Bahia em 2015, tá? E ela diz o seguinte: em todas as formosas facetas da existência de Jesus, quando esteve na Terra, no seu ministério de amor, observamos a grandeza dos valores que o caracterizavam. Levantou sempre a voz em favor dos oprimidos e dos rebaixados. Recusou toda e qualquer homenagem que lhe exaltasse o ego e transferiu as suas obras grandiosas a Deus. Jesus é a mais elevada expressão de vida que a humanidade conhece. Foi, no entanto, em relação à mulher ultrajada, que a sua ternura atingiu o índice de docilidade inabitual entre as criaturas. Foi o primeiro psicoterapeuta a atendê-las e reabilitá-las. Ele sabia que a mulher, para sua constituição orgânica, é a força que a humanidade se apoia. Hoje, no entanto, com exceções respeitáveis, eis-la as mulheres escravas, esquecida dos santos compromissos maternais, das responsabilidades, competindo com os homens vis em semelhanças degradações. Ele permanece, no entanto, o mesmo, auxiliando a todas que o busquem e se encontrem mergulhadas na aflição, no desencanto e no arrependimento. Quando a mulher se reerguer, disposta a conquistar a sua plenitude, Jesus a estará aguardando e sorrindo dirá: bem-aventurada, servidora do Pai, fiel co-criadora com Ele. Bom, então nessa exaltação às mulheres, são tantas personalidades, né, importantes no movimento espírita, e que eu não consigo assim, mencionar todas elas, mas eu vou acabar, obviamente, deixando algumas de fora, mas eu vou listar algumas personalidades importantes, né, que nós tivemos na doutrina. Então eu vou começar, por exemplo, falando de Benedita Fernandes, que ela foi conhecida como a Dama da Caridade. Ela transformou o ramo da assistência social lá no interior do estado de São Paulo, em especial em Araçatuba, quando ela fundou uma associação de senhoras cristãs. Ela também foi uma das pioneiras do Hospital Psiquiátrico Espírita, e também nos anos 70 e 80, o médium Divaldo, ele psicografou várias mensagens de autoria da Benedita. Ivone do Amaral, também uma das grandes médiuns de destaque aqui no Brasil. Cecília Rocha, que nasceu em Porto Alegre, foi professora, pedagoga, e ela foi quem contribuiu
com a evangelização, muito com a preparação, né, desse trabalho da evangelização infanto-juvenil no Brasil e nos países latino-americanos. Ela também auxiliou na construção e no aperfeiçoamento dos materiais do ESD, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, no estudo avançado da doutrina espírita, que é conhecido como EAD, e também nos estudos da mediunidade, que nós temos aqui na Casa da Caridade, nas federações, e várias casas espíritas usam esse material também como guia de estudo, né, da doutrina. Nós aqui mesmo no Evangelho usamos várias vezes o roteiro do EAD, né, por exemplo. Também não podemos deixar de falar da Amélie Gabrielle Baudet, que era professora de letras e artes belas, né, belas artes, artista plástica e a esposa do nosso fundador da doutrina, que é Kardec. Então, ajudou ele nesse trabalho de divulgação do espiritismo, né? As irmãs Caroline, e aí vocês vão me perdoar, porque né, o nome, às vezes, né, quando é internacional, fica difícil a gente saber, né? Pelas de Baldwin, elas eram duas jovens médios também que contribuíram com Allan Kardec na codificação do espiritismo, tá? Amália Domingo também foi uma expoente no movimento espírita na Espanha. Não podemos deixar de falar das irmãs Fox, né, lá em Nova York, com as batidas, com os sons, né? Então, com esse tipo de manifestação mediúnica também lá no início da codificação da doutrina. E, na atualidade, inevitavelmente, não podia deixar de falar aqui da nossa querida irmã médium Mayra Rocha, né? Que grande médium da atualidade, que leva consolo através das cartas consoladoras, através das suas palestras, das suas mensagens, né? Amparando muitas pessoas, atendendo muitas comunidades, não só aqui na região do Distrito Federal, mas de outros estados também, com as inúmeras obras assistenciais que atendem nessas comunidades, faz um acolhimento sem igual, então a gente não pode deixar de falar da nossa irmã Mayra. E fecho, né, com a nossa médium querida. E com relação ao mestre, né? Então, assim, trazendo agora essa reflexão, depois de falar de todas essas personalidades, e são só algumas, porque existiram várias mesmo, quando o mestre passou por aqui, dentro do Novo Testamento, quando a gente vai ver, nós percebemos, né, nos detalhes, a valorização da mulher. Joana de Ângeles, ela trouxe isso, né, nessa mensagem, né, que eu li inicialmente. Mas essa valorização da mulher no Evangelho pelo Cristo, ela fica muito claro. Por quê? Pelos registros que são feitos, né, dessas mulheres. Então, se a gente for pensar lá na época, há mais de 2000 anos, num período em que a mulher não era valorizada, né, então, assim, que isso ainda está sendo uma conquista, até nos dias de hoje, nós estamos em 2025, ter esses registros, esses apontamentos no Evangelho, então isso mostra o quão significativo foi esse acolhimento de Jesus para com as mulheres, certo? E o que a doutrina fala, né, sobre isso? O que os espíritos falam sobre as mulheres, né, sobre a diferença, né, de homens e mulheres, assim, o que a doutrina fala? Então, lá no Livro dos Espíritos, nós temos aqui em duas partes, na verdade, né, assim, dividido. Inicialmente, eu vou trazer aqui as perguntas, né, 200, 201, 202. Então, quem tiver interesse, corre lá no Livro dos Espíritos, né, e pode estar acompanhando também. Eles vão falar, nessas 3 perguntinhas aqui, vão esclarecer algumas questões sobre o sexo e a reencarnação. Então, a espiritualidade, ela deixa de forma muito clara, né, que o espírito, né, nós, espírito, não temos sexo. Né? Então, a cada reencarnação, esse espírito ele vai animar o corpo, ora de homem, ora de uma mulher, biologicamente falando, não é mesmo? Ou seja, esse espírito, esse mesmo espírito, ele vai passar por essas duas experiências. Então, ele vai passar, ora, né, ele vai vir como homem, ora ele vai vir como mulher, seja por escolha, seja por necessidade, de acordo com as provas que esse espírito deve enfrentar, que esse espírito escolheu, que esse espírito precisa passar, né? Então, essa é uma realidade. E é importante que o espírito passe pelas duas experiências na carne.
ainda que possa haver alguma preferência. Então, o espírito, ele pode sim, a gente pode sim se afinizar mais com uma identidade masculina, mais com uma identidade feminina, e aí, por consequência, né, de acordo com a evolução, né, vamos dizer, né, assim, a escolha, né, de liberdade que esse espírito vai alcançando, ele pode ter como consequência mais experiências reencarnatórias, como um ou como outro. Particularmente, né, eu estou gostando muito de vir como mulher, né, então, pelas experiências, e aí eu vou falar, né, em especial do Dia das Mulheres também, mas pelas experiências que a feminilidade nos proporciona, desde a maternidade, enfim, dos enfrentamentos, mesmo das lutas, né, eu acho, das conquistas. Então, eu queria ressaltar, puxar a sardinha, né, para o lado feminino, tá bom? Continuando ainda no Livro dos Espíritos, eles também falam sobre a lei da igualdade. E aí a gente tem isso nas perguntas que vai de 817 até 822. Então, quando a gente fala sobre essas questões de igualdade, dos direitos dos homens, dos direitos das mulheres, né? A gente tem o direito aqui na Terra, certo? Nós temos as lutas pela igualdade aqui na Terra, mas o que a espiritualidade fala sobre isso? E aí, lá fica muito claro que perante Deus, o homem e a mulher, eles têm os mesmos direitos. E a espiritualidade diz que Deus deu inteligência para, né, a nossa inteligência, a gente deve ser usada para o bem, e é uma faculdade que deve fazer com que a gente progrida, né? Então, essa faculdade para nos progredir. Mas e nos casos de algumas sociedades, de algumas culturas, que elas colocam a mulher como uma condição inferior ao homem? A gente sabe que nós passamos por isso durante muitos séculos e nós ainda temos isso, né? Nós ainda temos, em algumas sociedades, em algumas culturas, dentro da nossa sociedade aqui, a gente ainda vê pessoas, personalidades tendo essa visão, né, de que a mulher é sim inferior ao homem, mas os espíritos, eles deixam isso muito claro, que essa é uma condição injusta e cruel, além do resultado do abuso de força e poder. E aí eles ainda colocam que quando a gente tem força, né, aquele que tem mais força, ele deve proteger o mais fraco e não escravizar, né? Nós sabemos que nessas lutas, né, o Max, ele, né, sempre dá palestra aqui, eu sempre lembro de uma frase dele, eu levo para mim, já falei aqui no Evangelho também, quem é mais pode menos, quem é menos não pode mais. Então isso, e aí eu não me refiro só a homens e mulheres, mas todos aqueles que têm maior força, eles devem auxiliar os mais fracos. Então, numa luta de desigualdade, quem tem mais poder de voz, né, pode sim e deve auxiliar aquele em que a voz ainda está abafada, não é mesmo? Bom, e no caso da mulher sendo ela mais fraca fisicamente do que o homem, muitas vezes, porque às vezes isso não acontece, não é mesmo? Existe uma diferença no desempenho do trabalho, né? O mais forte, obviamente, ele vai ficar com um trabalho mais robusto, e aquele menos forte com as tarefas mais leves. Mas essa divisão que ela vai acontecer no dia a dia, não só entre homens e mulheres, entre homens e homens, entre mulheres e mulheres, no ambiente de trabalho, no ambiente dentro do próprio lar. Então, eu sempre falo assim que essas divisões de tarefas, elas devem vir de forma colaborativa. As divisões de tarefas, elas devem vir para somar, né? A gente fala divisão, mas não é assim, a divisão para separar, é uma divisão, que soma, né? Uma vez me falaram assim, que eu casei, mas tudo é dividido. E eu falo assim, que eu não casei para dividir, eu casei para somar, né? Então, dentro do meu lar existem diferentes tarefas, e aí, por aptidões diferentes, por habilidades diferentes, por empatias, né, afinidades de trabalhos diferentes, existem essas divisões, né, subentendidas, mas que elas servem como, que é o que faz a máquina, né, a engrenagem funcionar. E isso acontece no ambiente de trabalho, não só dentro de casa, mas no ambiente de trabalho é assim.
Um chefe, um líder, ele consegue identificar as melhores aptidões de cada um dos seus funcionários para colocar eles, cada um, numa função que ele vai melhor desempenhar. O professor, quando ele enxerga o aluno, e ele vê aquele potencial daquele aluno, ele vai tentar puxar isso. E dentro de uma sociedade entre homens e mulheres, é importante também, né, que essas aptidões também sejam vistas e colocadas de forma colaborativa, né, dentro de um trabalho. Então, ou seja, né, nós temos os mesmos direitos? Sim, os direitos, nós devemos ter os mesmos direitos entre homens e mulheres. E isso está respondida na questão 822 do Livro dos Espíritos. Ainda que as funções sejam diferentes, ainda que as aptidões sejam diferentes, cada um no seu espaço, os direitos, eles devem ser iguais. Tá? Além disso, nós temos também uma colocação dos Espíritos, que ele diz assim: a lei humana, para ser equitativa, ela deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher, e todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. Ou seja, então não dá para puxar, né, eu aqui puxando sardinha para o nosso lado, né? Mas assim, dentro do nosso plano carnal, quando a gente faz, a gente coloca, privilegia mais um do que o outro, então isso está sendo, ele fala, contrário à justiça, ou seja, é injusto, não é mesmo? E aí eles deixam muito claramente descrito que a emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Ou seja, isso me levou a uma reflexão, porque essa luta, né, das conquistas femininas ao longo das últimas décadas, do último século, ela vem vindo como uma forma de progresso da humanidade. Então, e toda mudança, às vezes, ela gera desconforto, né? Então, assim, às vezes o negócio ele tá andando assim tão bonitinho, né? Assim, redondinho, mas assim, favorecendo só alguns. Então, ele tá redondinho para alguns, né? Mas e para os outros? Será que a gente não está tendo uma parcela dessa população que ela está sendo oprimida? Será que a gente não está tendo uma classe que está sendo oprimida? Então, a emancipação da mulher, ela vai acompanhar esse progresso da civilização. Isso não sou eu que estou dizendo, tá? Isso está lá no Livro dos Espíritos. Ainda, né, voltando aqui, né, com relação a essa força física, Deus deu, ao mesmo tempo, ainda que a gente seja fisicamente, né, mais fraca do que o homem pela nossa estrutura biológica, e isso, né, acontece, ele coloca, né, que ao mesmo tempo ele nos deu a maior sensibilidade em relação à delicadeza das funções maternais, com a fraqueza aos seres confiados aos nossos cuidados. Essa questão da maternidade, nós respeitamos, né? Então, assim, a questão dessa maternidade, mas para aquelas que escolhem, né, receber os novos espíritos, ela é realmente uma função, uma das funções femininas que eu acho particularmente a mais bela. Ela é uma das mais transformadoras também. Eu vou falar que foi a mais transformadora para mim, mas é porque ela é realmente muito transformadora para muitas mulheres. Porque a gente começa, se a sua maternidade, depois a gente, né, vai ter o Dia das Mães em especial, né, com Manu, com a Mayra, e eu ia falar assim, já estou dando spoiler, mas não, porque acho que já foi, né, já foi dado esse spoiler, né, Manu? Então, depois vai ter um evangelho, né, só sobre a maternidade. Mas até lá, essa função da maternidade, ela nos move, né? Ela nos traz assim, a vontade de querer melhorar, a vontade de querer ser melhor. Ontem eu estava vendo justamente um vídeo de, às vezes a mãe diz assim, nossa, eu morreria pelo meu filho. Morrer é fácil, gente, né? Tudo acaba. Mas você viveria pelo seu filho? Você se tornaria uma pessoa melhor pelo seu filho? Então, essa força materna, essa força materna movida pelo amor ao próximo, é você tirar esse amor egoísta da gente e colocar ele em outra pessoa, isso é uma força sem igual, né? Então, essa sensibilidade feminina que Deus nos permitiu ter, né? Ele deu para as mulheres. Então, eu acho que é uma das maiores belezas que a gente pode enxergar, né? E aí eu trago também uma passagem que está lá descrita no livro Ação e Reação, do irmão André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier,
né, pelo nosso querido Chico, que ele diz o seguinte, que essas diferenças físicas que influenciam o comportamento psicológico da mulher já são indícios de que há um planejamento superior, né? E respaldar o amor feminino considerando, e aí ele abre aspas, uma das forças mais respeitáveis na criação divina. Não menosprezem o poder da mulher, não menosprezem essa força do amor da mulher, esse amor feminino. Ele coloca aqui que é uma das forças mais respeitáveis pelo Criador, né? Então, todos nós, né, como eu falei, a espiritualidade, ela deixa isso claro, que a gente vai passar por experiências, né, no corpo de um e de outro. E são experiências muito marcantes, né? As funções que a mulher é destinada por natureza, né? Isso está na questão 821. Então, ele diz assim, são tão importantes, né, ou com a grandeza, quanto aquelas que são dadas ao homem? E eles respondem que sim, ou até maior, né? Porque é a ela a quem dá as primeiras noções de vida. Então, essa confiança do pai nas mulheres, esse poder, essa força do amor, e a espiritualidade fala que essas funções, ela é tão importante ou até maior do que a quando a gente encarna como homem. Então, isso precisa ser visto, isso precisa ser valorizado. Essas noções desse cuidado no começo da vida, as noções de afeto, de compaixão, de fraternidade, né? E aí isso me remete ao nosso irmão João Rabelo. João Rabelo, ele é um palestrante da Federação Espírita Brasileira. Já comentei dele aqui, eu sempre me emociono muito com as palestras dele e comumente nas suas palestras ele enaltece a figura feminina, né? Ele sempre, geralmente, né, quando isso acontece, ele fala no final das suas preleções que esse crescimento, esse movimento das mulheres, né, na sociedade, ele não é por acaso, né? E esse poder acontece porque a humanidade ela está num estágio de que ela precisa mais de um colo de mãe do que da força bruta dos homens. Então todo esse carinho, essa sensibilidade, esse amor, né? Eu roguei, né, que Maria Santíssima, então a gente tem essa figura maternal, essa figura de amor, essa figura de carinho. Então esse movimento feminino, as mulheres conquistando novos espaços, é porque o mundo está precisando mais de um colo de mãe, né? Ele está precisando mais desse amor, desse carinho. E aí, ainda pesquisando, né, sobre esse tema, eu estava assistindo, incrivelmente, né, quando a gente coloca, né, para pesquisar, a gente vê muitos homens falando, né, assim, das mulheres, mas eu queria trazer uma mulher falando sobre isso, né? E aí eu achei uma entrevista da nossa querida Maíse Braga, também palestrante da Comunhão Espírita aqui de Brasília. E nessa entrevista, que é maravilhosa, vocês conseguem achar, né, no YouTube, ela menciona nessa entrevista uma passagem que eu achei muito, muito bonita e eu queria trazer aqui para vocês. Ela diz que o mentor Emmanuel, ele disse através do Chico, de que Deus, ele confia tanto na mulher que ele entrega o filho a ela 9 meses antes de entregar para o pai. E eu achei isso muito curioso, porque é uma verdade, né? A sensação da maternidade, a sensação da concepção daquele ser, né, crescendo assim dentro da gente, já é uma ligação muito prévia, né? E antes do pai. Então, essa confiança que Deus deu à mulher. E aí ela ainda diz que numa outra situação, que ele disse para o Chico, que quando a alma se conscientiza do que deve transformar, ela nasce como mulher. E aí isso traz uma responsabilidade muito grande, se a gente for pensar. Essa questão da consciência do ser, da consciência da vida. A gente começa a ampliar, a gente começa a querer buscar novos conhecimentos. E mais do que buscar conhecimento, a gente busca se aprimorar com essa tomada de consciência do que nós devemos fazer, assumindo as responsabilidades dos nossos deveres, não é mesmo? E aí ele diz, então, que quando essa alma se conscientiza e ela no que deve se transformar, então ela nasce como mulher. Eu achei isso assim muito, muito tocante também, por isso que eu quis trazer para vocês, mas vale a pena assistir toda a entrevista da nossa irmã Maíse, tá bom? E aí, gente, já caminhando aqui para o nosso encerramento,
muitas discussões, se a gente for ver hoje em dia, né, elas são a respeito assim, desse tema, né, do poder, né, da mulher, das várias conquistas, né, das mulheres. Por vezes, quando a gente vê nessa internet, na rede social, a gente vê que isso gera um incômodo para algumas pessoas, algum desconforto, algumas pessoas se sentem incomodadas, mas são temas importantes a serem debatidos. A gente precisa trazer essa reflexão. Como eu disse aqui no Evangelho, o próprio Livro dos Espíritos, ele traz isso como um progresso, uma necessidade de progresso. E toda essa reflexão sobre as mulheres, sobre esse amor feminino, ele não deve gerar rivalidade, ele não deve gerar desconforto, mas ele deve realmente levar uma reflexão para que haja fraternidade, para que haja compaixão, para que haja entendimento, para que eu me coloque no lugar do outro, né? Isso até reencarnatoriamente falando, né? Então, uma hora o homem vai vir como mulher, ele vai passar pelo que nós estamos passando, pelo que nós passamos. Imagina ser mulher na Idade Média. Imagina ser mulher há 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, não é mesmo? Então, assim, passar por essas experiências, literalmente se colocar no lugar do outro, para que isso desperte, de fato, a fraternidade. Então, as discussões aqui, elas não são feitas para gerar desconforto, mas elas são feitas justamente para uma reflexão de compreensão, de compaixão. Não é mesmo? Então, era essa a mensagem, né, que eu queria trazer. Nesse evangelho, acho que ele foi, não sei, mais técnico, né, assim, mas realmente eu acho que era uma reflexão importante, né, em especial do Dia das Mulheres. Eu desejo, em especial, a todas as mulheres muita força, muita luta para enfrentar os desafios, para ajudar, para auxiliar e muito, mas muito amor, porque a gente não tem ideia, a gente fala às vezes da força da raiva, da força do ódio, mas a gente não tem ideia da força que o amor pode produzir. Os resultados que o amor produz, ele é muito maior e ele se estende, ele serve de exemplo. Então eu deixo aqui o meu abraço carinhoso a todos e vamos encerrar então. Vou fazer então uma oração. Eu sei que a Fezinha cantou, não vou cantar, né? O Manu canta, a Fê canta, eu ainda preciso aprender, né? Não nasci com esse dom, né? Então eu só vou fazer realmente uma oração aproveitando este momento de paz, esse momento de amor, de reflexão, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui em nome do Mestre Jesus, com o amparo da espiritualidade maior, que nos conduz no dia a dia, nos intuindo, nos amparando. Nós rogamos essa força para que possamos nos tornar melhores a cada dia, Senhor. Que possamos vivenciar o Teu Evangelho em cada uma das situações, que possamos ser um exemplo vivo do Teu Evangelho de amor. E para as mulheres, que a nossa força, que a nossa sensibilidade, que a nossa compaixão possa ser exemplo, possa acolher, possa ser aquela mão estendida àquelas pessoas que mais estejam necessitando. Que nós possamos ser aquela escuta ativa, que nós possamos ser aquele abraço amigo, que nós possamos, Senhor, acolher a todos os caídos, estender a mão aos doentes, àqueles que estão em sofrimento, aonde quer que estejam. Que a paz de Jesus nos envolva hoje sempre, nos protegendo por mais essa semana. Que assim seja, graças a Deus. É isso, gente. Muita paz a todos e até um próximo domingo.